Olá, sétimos anos. No outro vídeo eu falei, ó, vou fazer da segunda e da terceira. A hora que eu dei uma olhada no time aqui do computador, falei, vixe, deu muito tempo. Aí o professor resolveu dividir em 3, tá? Bem-vindos novamente, os sétimos da manhã. Espero que estejam entendendo. Eu sei que muda muitas vezes o jeito de um ou outro professor explicar, mas fiquem tranquilos, contem comigo. Contem com o professor Betão, que é muito sábio para direcionar vocês, para tirar as dúvidas que vocês necessitarem, tudo bem? A atividade 3, ela vai fechar. A gente fala de diversidade cultural na primeira, na segunda a gente fala dos reinos africanos, e na terceira a gente escolhe 2 povos. Tem mais, a gente poderia falar dos GGs e de outros povos fantásticos que tiveram influência aqui no Brasil. Mas nós pegamos esses 2 porque é muito grande a influência desses 2 povos, que são, né, os Iorubás e os Bantos, né, que vão ter uma influência na cultura brasileira muito grande, até os dias atuais, na nossa forma. E mais uma vez, para finalizar, quebrando esse estigma de atraso do povo africano, né, esse estigma que nos foi convencido a esse pensamento, que nós vamos responder a questão 3 das 3 questões. Foi uma questão que vocês sentiram bastante dificuldade, que o professor espera explicar legal para vocês agora, tá bom? Então, falando da influência, né, primeiro, por que a gente já vê esses 2 povos aí? Porque quando a gente fala das primeiras civilizações, talvez vocês tenham vindo no 6º ano, a gente já fala diretamente de Mesopotâmia e Egito. Lembrando que Egito é na África, muita gente não sabe disso, mas Egito é na África. Só que o Egito ele é tão fantástico, ele é tão fabuloso, que nós vamos estudar ele depois à parte, tá? Vai ter momentos, até na formação de vocês lá no médio, que a gente vai estudar o Egito. Tão incrível que é esse povo, tem umas coisas muito legais, né? A gente pensa em Egito só pirâmide, múmia. Não, Egito, nossa, medicina, matemática, nossa, forma de pensar, de ver o mundo, incrível, arquitetura, nossa, engenharia, é incrível. Não é só aquilo também que a gente está estereotipado a saber, não. Mas aí fica para um outro momento. Então, esses povos aqui vão ter uma influência no nosso idioma, na nossa culinária, né? Os Iorubás, os Bantos e outros povos, no nosso cotidiano, até na própria religiosidade do povo, de parte do povo brasileiro. Então, por isso que nós escolhemos esses 2. E também porque eles foram povos tão ricos em conhecimento que nós podemos comparar eles às primeiras civilizações ou até mais antigos que os próprios mesopotâmicos e os egípcios, que são considerados lá entre os primeiros povos do mundo, né? Então vamos lá então conhecer um pouquinho. Para a gente resumir esse capítulo, o professor Clebin colocou 3 questões para vocês e o professor Betão também. 1. Como podemos observar no texto acima, o conhecimento desses povos era incrível. Baseando neste texto, comente sobre os destaques da cultura iorubá. Então o que a gente podia destacar? Vocês iam achar mais ou menos ali no 3º, 4º parágrafo, ele começava assim, na área do conhecimento, e aí quem já achou essa resposta, tenho certeza que você ficou com uma dificuldade assim, meu Deus, eu copio esse parágrafo inteiro, eu resumo, lembra que o professor falou que dá para montar de formas diferentes? É isso que eu quero dizer, porque tem muita coisa incrível. Olha só, o próprio texto fala para vocês que dá para comparar ele com os egípcios e com os gregos, olha aí, 2 povos, assim, referência de inteligência e desenvolvimento. Eles tinham uma matemática incrível, numerologia, mitologia, filosofia, política, sociedade, tradição, música, e vai. Viu a riqueza que os Iorubás tinham? E que muita gente passou pela escola sem nunca saber que tiveram povos na África, tirando o Egito, com essa mesma grandiosidade? Observe. Então essa era a intencionalidade da pergunta 1, né? A pergunta número 2, bastante aluno me chamou no WhatsApp para tirar dúvida com ela, porque fala, professor, eu sei, mas não sei. O que é que muito aluno me perguntou? Eu sei mais ou menos onde está, mas não estou sabendo escrever. A pergunta número 2 falava assim, que pelas religiões africanas e a cultura africana ser muito oral, ser transmitida assim, de anciãos para os mais novos que envelhecem e vão passando esse conhecimento e vão transmitindo esse conhecimento, por não ter livros, né, sagrados, ou ter ali, hoje tem, né, hoje tem bastante referência escrita, mas antes não tinha essa oralidade, isso pode ter atrapalhado a disseminação dessa cultura para outros povos e até o acesso a esse conhecimento. E que outras religiões, aí o texto aqui cita a hebraica de exemplo, né?
que a gente pode falar judaica, ou o próprio cristianismo, que é grande parte de nós, né, no Brasil, um país muito cristão, ou o próprio islamismo, o hinduísmo, o budismo, são religiões que têm seus livros sagrados, que têm muita informação para as pessoas lerem, aprenderem, interpretarem, e aí ter as suas formas individuais e coletivas de interpretar uma religião. Só que a pergunta número 2, ela ia falar assim, olha, além da oralidade ter atrapalhado, a gente sabe que as outras religiões, aí a pergunta vai falar, por exemplo, a hebraica, como eles dominavam essa escrita e escreviam os livros sagrados, elas se fortaleceram mais. Elas criaram uma expansão maior. Mas além disso, ainda teve um fator que também contribuiu. Que fator é esse? Aí todo mundo falou assim, nossa, professor, eu leio e não acho. E outros alunos já acharam de primeira. Foi lá, pum, achou certinho. Nós temos um parágrafo que discute isso com vocês, que começa lá, considerando a escrita, a importância dela na história, divisor da história, e ela vem falando isso com vocês, olha, as religiões que têm escrita favoreceu nisso, nisso, nisso. Só que no finalzinho do parágrafo, eles vão falar assim, ó, além de todo esse conteúdo escrito, armazenado, de todo esse conhecimento, essas grandes instituições sempre estiveram associadas aos processos políticos e econômicos dos países. Essa era a resposta. Vamos explicar para ficar fácil, porque às vezes o texto está usando umas palavras difíceis. O que é estar ligado aos processos políticos e econômicos? Os países que têm essas religiões, né, algumas monoteístas, o que é monoteísta? Acreditam em um único Deus, ou mesmo as que são politeístas, acreditam em vários deuses, ou como aquelas que não têm Deus nenhum, né, não tem essa visão que nós temos de Deus, tem outra forma de enxergar a espiritualidade. Por elas terem essa escrita e essa referência, elas acabam tendo um grau de importância dentro da sociedade de até fazer parte dos governos e tomar decisões junto com os governantes. Então, historicamente, quando você estuda, você vai ver que sempre junto ali com os reis, com os monarcas, ou com os líderes religiosos no islamismo, sempre o fator religioso está ali, ó, junto com o poder político. Na idade contemporânea, e a gente vai estudar isso no 8º ano, vocês vão ver que os pensadores não vão ver isso como uma coisa saudável. Misturar religião com política é muito perigoso, né? Quando a gente pensa assim que é legal e até bacana, porque a gente fala, nossa, mas geralmente pessoas religiosas, professor, são pessoas boas, né? Só que aí qual que é o grande problema, o grande perigo? O rei tem uma religião. Aí ele persegue quem não é daquela religião. E nós temos muitas tragédias na história em nome da religião. Até hoje temos, se você ligar aos noticiários, né? Povos que se matam mulheres, crianças, destroem cidades, ou lá na Idade Média, né, se colocava fogo, ou a mesmo a gente voltar lá na origem do cristianismo, crucificava, né, por você ter uma religião diferente. Então o que eles falam, os grandes pensadores? Que a religião ela não pode ser muito íntima de política, porque política é uma coisa feita pelo homem, com uma necessidade de poder muito grande, e essa relação é perigosa. Não quer dizer que não pode ter, viu, pessoal? Mas ela é perigosa porque se você é de determinada religião, você quer impor a sua forma de pensar o mundo. Se você é de uma outra religião, então, por exemplo, você pode estar feliz aqui no Brasil, porque o nosso presidente, o ex-presidente, os presidentes são cristãos, só que aí o que pode acontecer? Do Estado, do poder do governo, não dá o mesmo suporte e a mesma proteção às outras religiões, que podem sofrer ataque, violência verbal, preconceito, discriminação. Então a gente está favorecido. Mas tem determinadas regiões do mundo que ser cristão é perigoso. Não é visto com bons olhos, né? Pode até sofrer violência gravíssima. Então você vê, se a gente não quer sofrer isso, por que a gente quer que outros sofram isso? Então eles falam para tomar esse cuidado, mas a gente vai amadurecer esse debate mais profundamente, mais para o futuro, tá? Então lembrando, claro que pode ter essa junção, né, de religião ali estar junto, mas é perigoso. É perigoso porque dependendo de quem detém esse poder, pode considerar só aquilo certo e oprimir, matar e cometer violência com quem pensa diferente. E a tua opinião, Clebinho? Não, isso é história, viu, gente? Isso é história. Eu tenho minha opinião particular. Se um dia a gente vem em aula presencial, não é não tenho nem o direito de fazer isso com vocês, de ficar dando a minha opinião particular, nem é certo fazer isso, tá? Por parte do professor de história. Mas eu tenho, claro, minha opinião particular, que não vem ao caso.
mas é perigoso. Historicamente, a história é uma ciência, a gente não acha porque acha, ou porque a gente ouviu de alguém que a gente achou bonito. E aí eu concordo porque eu achei legal. Não, a gente olha a história, a gente olha as documentações. Sempre que misturou, deu problema. Grande maioria das vezes, muito sofrimento, muita dor, muita guerra, e em nome de Deus que é amor, que fica uma coisa bem complexa de entender. Então era isso, tá, pessoal? Além de ter a escrita, essas religiões, elas faziam parte dos governos, tanto da instituição política quanto econômica, ou seja, elas ajudavam a dirigir as nações, os povos. Então ela ganhava uma importância muito grande. Em alguns momentos da história, a religião até foi mais importante que o próprio rei, que o próprio líder do povo. O líder religioso tinha mais influência que o próprio líder político. Tá? Isso é matéria de sétima, a gente vai ver mais para frente. Bom, e a questão número 3, aí, uma questão de argumentação e opinião, essas assim, foi a campeã de pessoal me mandar áudio pedir tirando dúvida, foi a 3 com certeza. E muita gente, de novo, me surpreendeu, mostrou uma maturidade muito grande pela idade de vocês, porque não tinha no texto a resposta. Essa era uma que você tinha que tentar deduzir, então além de interpretar o texto, que ele te ajudava, mas não respondia, você ter que dar a tua opinião, você tinha que elaborar uma coisa. E era justamente tudo para fechar essas 3 aulas nossas de correção. Por quê? Na tua opinião, se passou tanto tempo e esses povos africanos são ainda mais conhecidos como ex-escravos, inferiores, selvagens, e muitas vezes, né, pessoas passaram pela escola sem saber sobre esses sábios povos. Por que foi escondido de nós? E por que é escondido? Várias vezes eu comentei isso com vocês desde o começo do ano. Então aqui, dando uma resposta, não precisa estar igualzinha a tua, tá, gente? Você pode ter escrito de uma forma mais simples, mas escreveu de uma forma brilhante, que o professor gostou muito. Muita aluna escreveu de forma simples, dizendo assim, professor, por preconceito, por racismo, por desinformação, por não ter acesso a esse conhecimento. Parabéns, está maravilhosa a resposta. Mas só deixando ela elaborada para vocês aprenderem profundamente, esses povos que a gente está estudando aqui, gente, eles vão ser desde o século XVI, do início do século XVI, até no XX praticamente. O Brasil mesmo vai ser, ai que triste falar isso para vocês, né? O último país da América a acabar com a escravidão em 1888. E não acabou muito, né? Ainda ficou alguns anos uma resistência grande. E até hoje a gente sabe da desigualdade que existe na sociedade, todo o preconceito, de todo o ódio que existe, não é uma característica só do Brasil, infelizmente, é do mundo, né? Que a gente tem que combater para ter uma sociedade diferente. Espero que vocês, gente linda, né, de famílias, que algumas eu conheço tão bem, pessoas tão maravilhosas, cresçam com o mundo, com um pensamento diferente, porque o que uma tonalidade de pele pode diferenciar um ser humano do outro, né? O que ter mais melanina, menos melanina, né, pode capacitar mais um ser humano do que o outro, né? É tão triste isso, mas tem a ver com isso. Veja que a gente vai ficar aí, pessoal, 400, quase 500 anos, quase 5 séculos, escravizando os africanos. E como que a gente ia justificar isso? A maioria dos países já eram cristãos, a maioria dos países já tinha um código de leis, a maioria dos países já tinham sua bandeira, já tinha suas fronteiras, né, denominadas, alguns se formaram no meio desse processo, mas também muitos desses países cresceram se sustentando pela escravidão. Brasil, o próprio Estados Unidos, hoje o grande país do mundo, né, milhões de africanos foram trabalhar lá como escravos. Não sei se vocês acompanharam algum tempo atrás, todas as manifestações antirracistas que teve nos Estados Unidos. Então você vê que até hoje é muito forte lá naquele país também. Mas a gente não veio discutir isso. A questão era como justificar toda essa maldade por tanto tempo com esses povos. Porque aí vem umas explicações que talvez vocês já viram, né? Ah, porque era assim. Não era, não. Muitas pessoas já naquela época tinham consciência da maldade. Tanto que muitos religiosos, muitos pensadores, desde séculos e séculos atrás, não é só no movimento abolicionista que vocês aprenderam lá no 5º ano, não. Ó, tem muitos povos e muitos textos que pessoas que nunca concordaram com o que era feito com os africanos. Né? Essa coisa de naturalizar a escravidão africana, porque tinha umas certas regiões da África que tinham a escravidão.
Sim, escravidão por guerra, escravidão por dívida, mas dentro de uma perspectiva totalmente diferente da nossa, que era o comércio de ser humano. Desse ser humano ser visto como um objeto que eu posso tirar a vida, açoitar, matar, jogar no mar ali a hora que eu quiser. Numa viagem ali eu posso morrer, eu jogo, descarto ele, né, nos porões dos navios negreiros. A perversidade não existe comparação no mundo, dentro da história da humanidade. Algo desse tipo. Nem quando você estuda a escravidão grega, quando você estuda a escravidão romana, lá no início de Roma, são características diferentes, né? Então toda essa maldade tinha que ter uma justificativa. Qual era a justificativa? Convencer a sociedade durante séculos, dos nossos bisavós, tataravós lá atrás, convencer que eles eram povos inferiores, e por isso que eles passaram por isso. E que os europeus, sendo o povo superior, tinham esse direito automaticamente de dominá-los. Lei do mais forte, foi lá, dominou, escravizou e trouxe, né? E fica essa imagem de pouco desenvolvimento. Então, se desde sempre ensinasse a história africana do jeito que vocês aprenderam aqui na escola, né? E que bom ter essa liberdade hoje para ensinar isso, poderia causar reflexão. Meu Deus, mas se eram povos tão incríveis, por que a África, a maioria dos países da África hoje são pobres, professor? Por que eu vejo filmes assim que relatam tanta miséria, né, tanta pobreza, guerra? Você começou a descobrir escravidão, depois vai vir uma matéria que chama colonialismo, imperialismo. Nações vão invadir a África, lapidar a riqueza delas. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, vai começar uma descolonização. E aí a gente tem esse continente, que é matéria futura, tá, gente? 9º ano. A gente tem essas nações tão pouco desenvolvidas, mas que estão aí tentando lutar para ter seu espaço no mundo também. Então, qual era o objetivo de esconder da gente? Para justificar todo o mal que foi feito a esse povo. Porque a gente acreditando nessa imagem, né, acontece isso. Por exemplo, até o ator morreu, né? Quando a gente assistiu o filme Pantera, não sei se vocês assistiram, Pantera Negra, né? Wakanda. Você viu como que foi estranho, né? O cinema se surpreendeu. Eu gosto muito, eu tenho umas críticas aí ao filme, mas eu sou fã, eu acho muito legal mesmo essa imagem. Como que é raro, né? A gente vê a África, mesmo que num filme fantasioso, a gente vê uma África forte, com poder até de destruir nações de homens brancos, né? Então você vê toda a ideologia que é transmitida nesse filme. Como que as pessoas ficam surpresas de ver um filme com maioria negra e onde a África é a poderosa na história. Agora, recentemente saiu um filme que, se o papai tiver a idade do professor, já mais velhão, eles vão lembrar, mas os avós vão lembrar. Nos anos 80, um ator muito famoso dos Estados Unidos, o Ed Murphy, ele fez um filme, Um Príncipe em Nova York, mais de 30 anos atrás. Foi sucesso de bilheteria e a sessão da tarde na Globo passava 2, 3 vezes por ano. Né, que contava de um reino poderoso e ele vinha achar uma esposa, né, em Nova York, alguém que o amasse de verdade. Na época gerou muito impacto. Por que gerou muito impacto? Porque mostrou uma África poderosa, rica. Né? Mostrou meio, de novo, né, fantasia, mas surpreendeu. E agora, muitas décadas depois, o mesmo ator grava o Príncipe em Nova York 2, novamente, né, uma história, aí se dá ali dentro do continente africano, um reino lindo, maravilhoso, muito rico, muito poderoso, com muito dinheiro, com muito poder. Maioria dos atores negros. Mais uma vez polêmico. Chama a atenção esse filme, se eu não me engano, infelizmente, por enquanto, acho que ele está no Vídeos Prime da Amazon, não sei se já está liberado para outros canais, mas logo libera. E ele faz esse debate, né? Por que não? Por que não enxergar uma África gloriosa como ela foi no passado, né? Dos ancestrais. Então o objetivo de esconder é esse, pessoal. Tentar justificar toda essa maldade que foi feita com a cultura africana, com os africanos, com o povo africano, que é feito hoje com as religiões africanas, com todas as perseguições, com invenções, com coisas sem sentido nenhum, que as pessoas falam, com tanto ódio, com tanto preconceito que é feito. Por quê? Porque não se conhece a verdadeira história. E quando você não conhece a verdadeira história, você tem um pré-conhecimento. Você acha que você tem conhecimento. Né? É o achismo. Eu ouvi falar. Eu sempre aprendi assim. Eu vi um cara no YouTube que eu achei legal. Porque o meu líder lá da minha comunidade falou isso. Porque eu tive um professor que falou isso. Porque meu líder religioso falou isso.
E você não estuda como ciência mesmo. Se debruça num livro, num texto, para ver quem foi realmente o continente africano. Não baseado em visões distorcidas. Né? E que bom que a gente teve essa oportunidade de aprender agora. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui, ter visto esses 3 vídeos grandes. Essas foram as nossas atividades e esses foram nossos objetivos. Transformar vocês em pessoas mais conscientes, em pessoas que têm um poder de tolerância, de amor ao próximo, de solidariedade, da gente poder construir um mundo melhor. Porque quando a gente encontra isso aqui que o professor está falando, não é religião, isso aqui não é política, isso aqui não é ideologia. Isso aqui é uma coisa que é boa para nós. Quando a gente constrói uma sociedade mais justa, quando a gente constrói uma sociedade com menos ódio, a gente constrói uma sociedade boa para todo mundo. Porque se toda a sociedade cresce junto, todos nós nos desenvolvemos juntos. Isso é maravilhoso, é bom para todos. Né? Uma sociedade cheia de preconceito, de ódio, é uma sociedade que gera violência e que acaba deixando um clima ruim para todos nós, para gerações anteriores, para a minha geração, para a geração de vocês e para as futuras. Falou? Beijão, até a próxima, viu, pessoal?